Oi pessoal, tudo bem? Último vídeo da série Ciclo de Refrigeração. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai resolver esse cara. Lembrando novamente, as equações usadas para a solução dos exemplos são a conservação de massa e a conservação de energia, né? Que a gente usa as hipóteses primordiais de regime permanente, de modo que você, considerando um regime permanente, as propriedades que dependem do tempo elas são nulas, então a derivada de qualquer propriedade em relação ao tempo é nula, e as variações de energia cinética e potencial são desprezíveis. Então a gente não está considerando os termos de energia cinética, velocidade ao quadrado sobre 2, nem de energia potencial, a gravidade vezes a altura. Além dessas hipóteses, também temos as clássicas, né? O trocador de calor não produz potência e nem consome, os compressores operam adiabaticamente, e as válvulas de expansão são isentópicas. Esse exemplo aqui é um exemplo do Moran e Shapiro, quarta edição, exercício 10.31. Ele fala assim: a figura abaixo mostra um diagrama esquemático de um sistema de refrigeração por compressão de vapor com 2 evaporadores, utilizando um fluido refrigerante R134A. A figura está no próximo slide. Então, o arranjo é usado para obter refrigeração a 2 temperaturas distintas e com um único compressor e um único condensador. O evaporador de baixa temperatura opera a menos 18 graus Celsius e vapor saturado na sua saída e possui uma capacidade frigorífica. Quando falar capacidade frigorífica, gente, é a mesma coisa de capacidade de resfriamento, de 10,53 kW. O evaporador de alta produz vapor saturado a 320 kPa na saída e possui capacidade frigorífica de 7 kW. Nossa, falei kilopascal agora há pouco, é 10,53 kW no primeiro evaporador e 7 kW no segundo evaporador. Não confundir, gente. Não faça que nem eu de confundir. A compressão até a pressão do condensador de 1000 kPa é isentrópica. Não existem quedas de pressão significativas nos escoamentos ao longo do condensador nem dos evaporadores, e o refrigerante deixa o condensador como líquido saturado a 1000 kPa. Ele quer, na letra A, a vazão máxima que passa de refrigerante em cada evaporador em kg por minuto. Na letra B, ele quer a potência de acionamento do compressor. E na letra C, a taxa de transferência de calor do refrigerante que escoa pelo condensador em kW. Esse aqui é o esquema, o diagrama que eu queria mostrar, ó. Então veja, eu tenho 2 evaporadores, um condensador e um compressor. Vamos partir aqui do compressor. Então no estado 1 aqui eu tenho uma compressão isentrópica. De 2 para 3, a pressão permanece constante porque eu estou passando dentro do condensador. De 2 para 3 eu estou liberando calor para o meio alta temperatura. E aí do ponto 3 para o ponto 4 eu tenho uma válvula de expansão que diminui a pressão do ponto 3 para o ponto 4. Daqui para cá que ele começa a ficar diferente de um ciclo simples de refrigeração. Aqui no ponto 4 eu tenho um divisor. Ó. Eu divido meu fluxo máximo no estado 9, que vai para o evaporador 2, e no estado 10, que vai passar primeiro por uma válvula e depois chegar no evaporador 1. Então aqui eu tenho um divisor de fluxo de massa, tá? Então, se eu dividir isso, se eu fiz somente uma divisão de fluxo de massa, eu tenho que 9 tem as mesmas propriedades termodinâmicas de 4 e 10 também tem as mesmas propriedades termodinâmicas de 4. Isso quer dizer que a pressão em 4, a pressão em 9 e a pressão em 10 são as mesmas. A temperatura em 4, 9 e 10 são as mesmas. Entalpia, 9 e 10 e 4 são as mesmas. E a entropia também, 9 e 10 e 4 são as mesmas. Do ponto 9 ele passa no evaporador 2, aquele de temperatura mais alta. Ele troca essa quantidade de calor aqui, ó, que lá nós colocamos de 7 kW, já convertido dessa unidade que é TR, que eles chamam de tonelada de refrigeração. Então, de 9 para 7 ocorre essa retirada de calor do ambiente dessa temperatura aqui do evaporador 2. Ponto 7 eu passo pela válvula de expansão e volto para o meu fluxo aqui no ponto 1. De 10 eu passo uma válvula de expansão, caio mais a pressão ainda até o ponto 5, onde eu vou retirar calor. Aqui acho que são 10,53 em kW, vou retirar essa quantidade de calor no evaporador 1, de modo que no ponto 6 eu tenho vapor saturado na mudança de fase que eu tenho aqui.
Perceba que no ponto 6 e no ponto 8 ocorre um misturador. Eu estou misturando a vazão mássica de 8 com a vazão mássica de 6, gerando esse fluxo de massa 1 aqui. Ó. Perceba que quando eu tenho um misturador, se a pressão, temperatura e as condições de 8 forem diferentes da condição de 6, o ponto 1 não é igual ao ponto 8 nem igual ao ponto 6. Quando eu tenho mistura de fluxos, depende das condições que eu tenho dos fluxos de entrada para definir as condições do fluxo de saída. Vou mostrar daqui a pouco quando a gente calcular as propriedades do ponto 1. Então é um sistema de refrigeração que eu trabalho com 2 evaporadores. Eles operam em pressões, ou seja, pressão e temperatura de saturação diferente, mas eu mantenho um único compressor e um único condensador. Vamos ver como é que a gente faz cada item com que foi solicitado o exercício. Então foi dado calor do evaporador 1, 10,53 kW, e do evaporador 2, 7 kW. Foi dado também a temperatura que o evaporador 1 trabalha, menos 18 graus Celsius, e que na saída dele tem vapor saturado. A pressão do evaporador 2 é 320 kPa, na saída também vapor saturado, e foi dado que o condensador opera a 1000 kPa, na saída dele é líquido saturado como um condensador opera. Ele quer as vazões mássicas nos evaporadores, na letra A, na letra B a potência que o compressor consome, e na letra C qual o calor que é perdido no condensador, que é H. Vamos fazer primeiro as vazões mássicas nos evaporadores. E vamos partir do evaporador 1. Então, conservação de massa e energia no evaporador 1. Conservação de massa eu vou ter quem? Vazão mássica 5 menos a vazão mássica 6 tem que ser igual a zero. Então, M5 menos M6 é igual a zero. M5 é igual a M6, que eu vou chamar de a massa no evaporador 1. Tá bom? A conservação de energia no evaporador 1, então eu teria o calor que o evaporador 1 recebe, que é L1, que eu estou chamando, mais a vazão mássica que passa no evaporador 1, vezes a variação de entalpia entre o ponto 5 e o ponto 6, entrada e saída, igual a zero. Então, o que eu estou buscando nesse caso é a vazão mássica que passa no evaporador 1, que é a razão entre o QL1 dividido pelo H6 menos o H5, a diferença de entalpia. Bom, vamos tentar saber quanto que vale o H6 e quanto vale o H5. Então, vamos pegar primeiro o ponto 5. Ó. O ponto 5 é a entrada do evaporador. Eu estou saindo da válvula de expansão. Então, válvula isentálpica. A entalpia no ponto 5 é igual a entalpia no ponto 10. E aí eu pergunto, quem que é o ponto 10? Bom, o ponto 10, ó, eu estou saindo desse nó que faz a divisão de fluxos aqui. Ó. Então, se é só uma divisão de fluxo, então a entalpia no ponto 10 é igual a entalpia no ponto 4 e no ponto 9. Aí eu pergunto, quem que é o ponto 4? Né? Veja, eu estou saindo lá de 5, válvula isentálpica. Estou dividindo o fluxo aqui, então 10, a entalpia no ponto 10 é igual a entalpia no ponto 4, também igual a entalpia no ponto 9. Aí a pergunta, mas quem que é a entalpia no ponto 4? Ponto 4 está saindo da primeira válvula de expansão, ou seja, saída da válvula, entalpia 4 tem que ser igual a entalpia 3, né? Válvula isentálpica. E aí, veja, ó, lá, ó, olha a sequência. H5 igual a H10, que é igual a H9 e H4, que é igual a H3. Então, no fim das contas, para achar H5, eu preciso encontrar H3. Quem que é o H3? H3 é o ponto 3, saída do condensador, 1000 kPa de pressão, título valendo zero, porque eu tenho líquido saturado. Vou lá na tabela, encontrei que H3 vale 255,5 kJ por quilograma. Ou seja, H4 vale isso, H9 vale isso, H10 vale isso, e o meu H5 que eu estava procurando para fechar o meu balanço de energia no meu evaporador 1. Aí tem que achar o ponto 6, né? O ponto 6 é a saída do evaporador 1. Só que o ponto 6 é bem mais fácil. Ó. É dada a temperatura de operação do evaporador 1, menos 18 graus. Saída do evaporador, vapor saturado, título valendo 1. Vou na tabela. H6 vale 387,32. Com esses dois caras aqui, ó, você vai lá e define a vazão mássica do evaporador, 0,0796 kg por segundo. Beleza?
Vamos ver o evaporador 2 agora. O evaporador 2, ó, entrada dele, conservação de massa e energia. Então eu tenho na entrada vazão no ponto 9, saída vazão no ponto 7, então M9 menos M7 igual a zero. Logo, M9 e M7 são iguais, e eu vou chamar esse cara aqui de vazão máxima que passa no evaporador 2, o meu MEVAP2. Conservação de energia, calor QL2, que está entrando no evaporador 2, mais vazão máxima que passa no evaporador 2, vezes a diferença de entalpia na entrada menos na saída, H9 menos H7. De modo que a minha vazão máxima no evaporador 2 é a razão entre o QL2 dividido pelo meu H9 menos H7. Aí, ó, ponto 9 nós já tínhamos anteriormente, que é a mesma entalpia do ponto 10, do ponto 5, do ponto 4 e do ponto 3, 255.5. E no ponto 7 eu tenho quem? Pressão do evaporador 2 dado, que é igual a pressão 7, igual a 320 kPa. Título valendo 1, porque a saída do evaporador aqui está com vapor saturado. Vou lá na tabela, o H7, 399.7. Substituindo na minha equação do balanço de energia, da conservação de energia do evaporador 2, minha vazão máxima no evaporador 2, 0,0485 kg por segundo. Então, o item A, determinadas vazões no evaporador 1 e no evaporador 2. Próximo item, qual a potência que é consumida no compressor? Bom, balanço de energia, conservação de massa e energia no compressor, eu tenho M1 menos M2 igual a zero. Agora, M1 é igual a M2, que é quem? Quem que é M1? Veja, o M1 é a soma que eu tenho da vazão 8 com a vazão 6. Vazão 8 é a vazão do evaporador 2, vazão do ponto 6 é a vazão no evaporador 1. Então, M1 é a soma que eu tenho entre a vazão que passa no evaporador 1 mais a vazão que passa no evaporador 2. Balanço de energia, potência consumida no compressor, menos a potência consumida no compressor, mais a vazão 1, que é a soma da vazão do evaporador 1 e evaporador 2, vezes a variação de entalpia no ponto 1 menos a entalpia no ponto 2 igual a zero. Então, a minha potência consumida é a vazão que passa no ponto 1 vezes a entalpia, a variação de entalpia entre o ponto 1 e o ponto 2. E aí vem a pergunta, né? E quem que é o ponto 1? O ponto 1, eu vou ter que definir, na verdade, as características dele fazendo o quê? Fazendo uma conservação de massa e energia nesse nó aqui, ó. Porque, na verdade, o ponto 1, ele é oriundo de quem? Da vazão que eu venho no ponto 8, mais a vazão que eu venho no ponto 6. Então, na verdade, quando eu fizer a conta aqui, que eu vou fazer o balanço de massa primeiro, o que vai acontecer? Quem que entra no meu nó? Positivo, M8 mais M6. M8 vindo dessa válvula aqui, M6 vindo do evaporador 1. Os dois resultam nesse cara saindo, ó, no M1. Então, M8 mais M6 tem que ser igual... M8 mais M6 menos M1 tem que ser igual a zero. M8 é a vazão máxima no evaporador 2. M6 a vazão máxima no evaporador 1. De modo que o M1 é a soma dos dois. Então, veja, primeiro tem que determinar quanto vale o M1. Para nossa sorte, nós já temos quanto vale a massa no evaporador 1 e no 2. E aí o balanço de energia fica quem? Ó? O nó, eu não tenho troca de calor para o ambiente, então Q igual a zero, não tenho potência consumida, W igual a zero. Então o que me sobra na equação de energia? Esse termo MVAP1 vezes H6, oriundo dessa vazão máxima aqui, mais na entrada MVAP2 vezes a entalpia no ponto 8, tá vendo? Ó? Então eu tenho de entrada vazão vezes a entalpia do ponto 8, vazão vezes a entalpia do ponto 6, menos na saída, que tem quem? A soma dos dois, né? M1 vezes a entalpia 1. Com isso aqui eu consigo determinar o H1, porque esse termo que eu conheço, H6 eu conheço, o MEVAP2 eu também conheço, o H2 a gente pode calcular, e esses caras aqui eu conheço também, de modo a achar H1. Nessa equação aqui está faltando somente o H8. Ó. O H8 está vindo aqui, ó, ponto 8, saída da válvula, H7 igual a H8, né? Válvula isentálpica, 399.7.
De modo que aí eu rearranjando minha equação para achar H1, meu H1 vale 392 kJ por quilograma. Perceba que esse valor de H1 ele está entre o valor que eu tinha para H8 e entre o valor que eu tinha para H6. Ou seja, ele é uma média, entre aspas, uma média ponderada entre a entalpia do ponto 8 e do ponto 6, ponderada pelas vazões mássicas no ponto 8 e no ponto 6, que são diferentes. Daí, eu preciso também, além da entalpia no ponto 1, eu vou precisar também da entropia, porque a entropia vai ser necessária para calcular o ponto 2 aqui, ó. Só que para saber a entropia no ponto 1, se eu conheço a entalpia, eu preciso de mais uma propriedade. Quem que é essa propriedade que eu vou trabalhar? Com a pressão. Quanto vale a pressão no ponto 1? Veja, é um nó misturador. Estou misturando. Pressão, quando eu misturar dois fluidos, a pressão tem que ser a mesma. Eu não posso misturar dois fluidos com pressões diferentes. Se eu colocar as pressões diferentes, o que ia acontecer? Eu tenho que igualar as pressões de modo que, na saída do meu misturador, a pressão seja equivalente. Então, eu tenho que manter tanto a pressão 8 quanto a pressão 6 iguais para manter a pressão igual também. Então, ó, P1 tem que ser igual a P8, tem que ser igual a P6. P6 eu conheço. P6 é a pressão em saturação do evaporador 1. Que é função de quem? Ela é função da temperatura no ponto 6, que vale menos 18. Então eu fui na tabela e encontrei que a pressão de saturação no ponto 6 vale 146,2 kPa. Dessa maneira eu consigo definir que a minha pressão no ponto 1 vale 146,2 kPa, com a entalpia que eu tinha encontrado anteriormente de 392 kJ por quilograma, dada a pressão e a entalpia no ponto 1, eu consigo, pela tabela, definir qual que é a entropia que eu tenho no ponto 1. No caso aqui eu encontrei o valor de 1,75704. Ah, aqui faltou arrumar, viu, gente? É kJ por quilograma Kelvin, tá? Não cometo o mesmo erro que eu cometi aqui. Bom, daí falta calcular o ponto 2, né? Ponto 2 eu tenho a pressão, P2 igual a P3, igual a 1000 kPa, pressão do condensador. O compressor foi dito no enunciado que ele era isentrópico, então a gente vai considerar que S2 igual a S1, 1.75704, arrumando aqui de novo, kJ por quilograma Kelvin, de modo que na tabela eu encontro H2 igual a 433,72 kJ por quilograma. Essa unidade aqui para entalpia está correta. E aí que a gente fechando lá, então, calculando a potência que o compressor consome, eu tenho essa soma das duas vazões mássicas, né, M1 mais o evaporador 1. Ui, gente, aqui eu errei aqui, ó. Tem que colocar os valores diferentes, tá? Não se confunda que nem eu errei aqui, ó. Esse cara aqui é do evaporador 1, esse aqui tem que ser do evaporador 2. Mas o resultado está correto, ó. A potência do compressor é menos 5,34 kW. Lembrando que esse menos 5 aqui é negativo porque o compressor está consumindo potência. Para completar, qual o calor perdido no condensador? Então, fazendo conservação de massa e energia no condensador, eu teria M2 menos M3 igual a zero. Então, M2 igual a M3, que na verdade é a soma dos dois evaporadores, né? Lembrando que M1 é igual a M2 lá do compressor. E no condensador, o balanço de energia fica QH, o calor perdido pelo condensador, mais a vazão mássica que passa nele, que seria a nossa M2, vezes a diferença de entalpia que eu tenho entre 2 e 3, entrada e saída do condensador. E aí, fazendo a conta, né? Calor perdido, ó, pelo condensador, menos 22,8. Calor negativo, porque o calor foi perdido pelo condensador. E aí, completando, veja, o exercício pedia as vazões mássicas dos evaporadores em quilograma por minuto. Fiz um rearranjo aqui, né? Converti quilograma por segundo para quilograma por minuto. A potência consumida pelo compressor e o calor perdido pelo condensador. Então, esses são os 4 exemplos que eu queria passar para vocês. Foram 2 exemplos um pouco mais básicos. Um exemplo de ciclo de refrigeração a gás e esse que é um cara um pouco mais complicado, mas também tem os mesmos conceitos que vocês podem usar nos outros exercícios depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, comenta aí no vídeo. Viu algum outro errinho que eu tenha colocado em termos de dados, em termos de conta, coisa e tal, pode colocar aí. E não quiser comentar no vídeo, manda um e-mail para a gente
e boa sorte para vocês. Lembrando que vocês têm que fazer também a última avaliação semanal da disciplina. Tá bom? Um abraço para todo mundo. Até mais.